Meus irmãos e minhas irmãs, amados todos em Jesus, meus irmãos padres, comigo aqui, dividimos o ministério, o exercício da nossa missão apostólica. Meus irmãos e minhas irmãs, que diariamente celebramos aqui, neste horário, a Santa Eucaristia. Temos hoje esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, que narra exatamente o chamado de Jesus ao autor do texto. Jesus passa, na coletoria de impostos estava lá um homem, a quem Jesus dirige uma palavra: segue-me. Aqui, não foi simplesmente uma palavra dita no acaso. Com certeza Mateus notou o olhar de Jesus e junto com o som sentiu o amor de Deus ali, que ali se manifestava a ele. No segue-me. O olhar de Jesus, como tantas vezes nós vemos no Evangelho, sempre marcado pela bondade, pela misericórdia e também pelo compromisso. Um olhar bondoso, misericordioso e oferecendo a Mateus um compromisso também. Segue-me. O ir com ele. Era a oportunidade que Jesus oferecia àquele homem, cobrador de impostos, de viver, de partilhar com Jesus a sua intimidade, fazendo parte dos 12. Em Mateus, que era uma pessoa que não tinha boa fama, era um cobrador de impostos, odiado pela população. Ninguém gosta de pagar impostos, mas todos temos que pagar. Seria bom que fosse justo os impostos, não pesasse sobre os ombros dos pobres, como vemos acontecer. E que o mesmo depois de cobrado fosse devolvido em serviços necessários à população, para a população, em educação, saúde, transporte, saneamento e outros tantos que todos nós precisamos, que devem vir dos nossos impostos. E Jesus foi para a casa de Mateus, ali, um banquete. E quem estava na casa de Mateus? Seus amigos. E quem eram seus amigos? Outros cobradores de impostos. No meio da alegria de uma festa, estavam ali também alguns fariseus que se julgavam proprietários do amor de Deus. E logo emitem um juízo crítico a Jesus. Este homem come com os pecadores. Olha como Mateus era visto. Como os outros seus colegas eram vistos, pecadores. E Jesus ouve, porque Jesus olha além, muito além das aparências. Conhece o coração de Mateus, dos outros, o seu, meu, e dos fariseus que estavam ali à mesa com ele. E cheio de amor, Jesus lamenta tal atitude preconceituosa e observa naquilo que deve interpelar a todos nós. Não são os sadios que necessitam de médico, assim como não são os santos que necessitam da misericórdia. Jesus quer a misericórdia e o perdão. A misericórdia e a compaixão é a nossa missão. Sem misericórdia e sem compaixão, ninguém pode se dizer, ou pode dizer, ser seguidor de Jesus. Hoje,
além desse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, celebramos Santa Isabel de Portugal, no século XIII, século XIV. Uma rainha que recebe o título de Senhora da Paz, de Anjo da Paz. Tal a forma como viveu nas dificuldades da sua vida, nos grandes desafios dos palácios onde vivia, recebe o título de Anjo da Paz. Porque olhando para Jesus, percebeu e se colocou no seu segmento, se tornando bondosa e misericordiosa. Celebramos hoje a primeira sexta-feira do mês de julho, e ao contemplar o coração de Jesus, o que nós contemplamos? O seu amor, sua bondade, misericórdia e compaixão. Celebramos hoje com alegria o 101º aniversário de criação da nossa querida e amada Diocese de Sorocaba. Num dia como hoje, de 1924, o Papa Pio XI assinava um documento titulado Ubi Presulis, criando duas dioceses no estado de São Paulo. Uma, desmembrada da então Diocese de Botucatu, com sede em Sorocaba, para a região sul do estado de São Paulo. E a outra, desmembrada integralmente da Arquidiocese de São Paulo, para o litoral paulista, de sul a norte, com sede na cidade de Santos. Olhamos hoje, refletimos o Evangelho de Mateus, olhamos para Santa Isabel de Portugal, contemplamos o coração de Jesus e logo aprendemos, ouvindo a palavra de Jesus, segue-me, que ele um dia disse a Dom Aguirre, lá em Bragança Paulista, onde morava, que disse a cada um de nós, segue-me. O olhar de Jesus para esta igreja é o mesmo olhar de Mateus, o mesmo olhar dirigido a Mateus, bondoso, misericordioso e chamando-um para um compromisso, ou seja, ser no mundo testemunha viva da bondade e da misericórdia de Jesus. Sem dúvida, é isto que ele quer, é isto que ele deseja da querida e centenária Igreja de Sorocaba. Junto com o nosso canto de ação de graças, por este 101º ano, suba também um arrependimento sincero pelas vezes que nos faltou misericórdia e bondade. E com isto, fomos contra-testemunhas. Que o Senhor abençoe esta igreja pela intercessão de sua mãe, nossa mãe, a Senhora da Ponte, por Santa Isabel, pela intercessão de Santa Isabel de Portugal, e de São Mateus, que hoje nos fala, que teve a coragem, a ousadia de deixar lá a sua banca, os seus cálculos, sua caneta, seu lápis. Hoje estaria deixando o seu notebook, sua calculadora científica, como nós todos somos também chamados a deixar alguma banca, a deixar alguma coisa e ter na bagagem tão somente a misericórdia e a compaixão. Não aquela que nasce quase e que se torna quase que uma filantropia, mas a misericórdia e a bondade gratuita, tal qual a de Jesus, que tudo deu-se e se fez alimento para nós. Que este alimento que agora iremos receber sustente-nos em nossa caminhada, sustente esta igreja querida como fiel testemunha da bondade e da misericórdia de Deus. Amém.